Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar nesta quarta-feira, 9 de dezembro. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Nós vamos falar, é claro, de vacinas com alegria, porque elas estão se disseminando aos poucos pelo mundo. Daqui a pouco elas devem chegar por aqui. Vamos falar também de Copom, de eleições no Congresso Nacional e também de multifundos, um conhecido de vocês, ouvintes aqui do podcast, mas hoje tem novidades e o Fred vai contar pra gente já já. Enquanto isso, Kleber, como está você? Tudo bem, Rê? Bom dia. Tô bem. Dia bonito em São Paulo, apesar que toda tarde chove agora, né? Essa semana, né? Nossa, ontem não choveu. Ontem deu um temporal aqui onde eu moro que, meu Deus. Impressionante, né? Mas tá tudo bem. Vamos esperar que a gente tenha também um dia, como pelo menos amanhã aqui de São Paulo, ensolarado para os mercados, né? Muito bom. Mandar um abraço aqui pro Reinald, o nosso ouvinte que inspirou a última aula do professor Martim e veio agradecer, diz que entendeu tudo sobre risco. Então, cumprimos nosso papel, Kleber. Que legal, né? Ele também mandou mensagem agradecendo, falou que o tio dele também agora já está sabendo tudo de risco para poder fazer as operações dele, os investimentos dele. E é super gratificante, né? A gente saber que, claro, é um ouvinte, mas é um ouvinte que, com certeza, pelo pedido dele, conseguiu atingir e ajudar vários outros aí que tinham a mesma dúvida, né, Rê? Muito legal mesmo, assim, a gente fica super contente quando tem esses feedbacks de vocês que acompanham a gente aqui, nesse nosso trabalho que mistura investimento, educação financeira, planejamento e outras tantas questões que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente tem alguns assuntos de cenário econômico para falar hoje, antes de chamar o Fred. Começando pela Bolsa Brasileira, Kleber, que está animada com essa liquidez mundial que estamos vendo. Rê, a gente tem até que dar um passinho atrás para falar um pouco disso, né? Quando a gente olha para o ano de 2020, né? Lembra que a gente já falou algumas vezes aqui sobre o tamanho de liquidez que foi gerado, né, no mundo quando a gente teve os estímulos monetários e fiscais tanto pelos bancos centrais, né, como pelos governos federais sendo colocados, né, à disposição, que geraram aí mais de 20 trilhões de dólares, né, tanto na Europa, nos Estados Unidos, nos países da América do Sul, na Ásia, o que representa aí aproximadamente entre 22% e 23% do PIB global. Tá? E aí alguns analistas estimam que a gente tem aí mais ou menos hoje 16 trilhões de dólares, né, de recursos que estão em títulos de juro que estão investidos abaixo de zero. Ou seja, que acaba tendo realmente a necessidade de talvez um reinvestimento ou de utilização. Quando a gente olha para isso, a gente vai para onde? Para onde que eu colocaria esses recursos, né? Esses dinheiros disponíveis, se a gente poderia popularmente falar, né? E aonde que tá mais barato? Aonde que eu tenho um risco aceitável? Quem quiser entender um pouquinho mais de risco, ouve o episódio de ontem com o professor Martim, né? Aonde que eu tenho oportunidades e aonde que eu tenho perspectivas melhores. E dentro dos países emergentes, o Brasil é um dos destaques, sem dúvida nenhuma, né? Pela capacidade de geração não só de produtos brutos, né, que são as próprias commodities, né, as empresas de commodities, como uma gama de serviços muito grande, com uma necessidade de infraestrutura ainda também muito carente em diversos aspectos, com um plano de construção civil também que tem ainda espaço para muita coisa, ou seja, você tem uma capacidade de captação para crescimento no Brasil muito grande. Então, quando você tem muita liquidez e você precisa dispor desse recurso em algum lugar, para onde você vai? Para onde eu tenho mais oportunidade com bom risco. E o Brasil, quando a gente olha em dólar, tá barato, para quem tem dólar, né? Pra gente tá caro, né? Claro. Com certeza.
Pra gente viajar pra fora, turismo, né? Pra quem quer comprar produto brasileiro, quer vir a turismo, é o céu, né, Kleber? Exatamente, né? Para quem para quem tá querendo fazer viagens, né, internacionais, quando liberadas principalmente, né, vai ser mais difícil com o dólar nesse nível, mas para o investidor lá de fora tem uma grande oportunidade. Então a gente viu em novembro um movimento que chamou muito a atenção exatamente por isso, né? A gente viu o que a gente chama de fluxo de capital estrangeiro bateu um recorde, né? O saldo ele foi positivo em 31,5 bilhões de reais, né? Ele foi recorde desde o início da série histórica em 1995, quando começou, né, a fazer esse cálculo. E aí a gente olha para isso exatamente primeiro por esse movimento, esse início de movimento do investidor ficar um pouco mais tranquilo. Ele fica um pouco mais tranquilo por quê? Porque ele viu o avanço muito forte da questão das vacinas, ou seja, a questão da pandemia não está resolvida, os isolamentos podem ainda acontecer, tem risco de restrições, mas eu já tenho uma vacina, ou algumas vacinas aí que podem ser aplicadas, então eu já tenho perspectiva de que isso vai acabar. Se isso vai acabar, eu já posso começar a me movimentar para fazer novos investimentos. Aonde que eu tenho oportunidade? E aí o Brasil entra como uma das grandes apostas dos investidores estrangeiros. E aí a gente viu esse movimento para diversos papéis, principalmente para os que a gente chama de blue chips, né, que são as principais companhias do índice Bovespa, que receberam realmente grandes aportes, grandes investimentos, e os investidores fazendo apostas realmente relevantes, né, tanto que a gente viu a Bolsa subindo quase 16% no mês passado. Esse movimento continua nesse início do mês de dezembro. Então, é essa liquidez muito forte global que vai permitir que a gente possa ter um ano de 2021 muito bom para a renda variável e para o mercado como um todo aqui no Brasil. Mas, vamos fazer uma ressalva aqui, né? Para isso, a gente vai ter que ter exatamente uma mensagem para esses investidores de lá, que o que é necessário a gente vai fazer aqui, né? Então, acho que essa ressalva é super importante, que é o controle de gastos, né? O respeito ao teto de gastos sem ferir as questões fiscais, né? Então, o risco fiscal tem que ser controlado, as reformas têm que caminharem, né? Os programas que já estão ali para melhora, principalmente de contas públicas, precisam seguir, e a gente tem que reduzir riscos políticos que ainda preocupam muitos investidores estrangeiros. Mas, sem dúvida, o Brasil volta a ser uma grande alternativa, e aí o investidor local pode se aproveitar dessa onda. Verdade. E falando nisso, na questão política, é um momento de atenção aos preparativos para as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado. Afinal, essa escolha vai impactar diretamente em algumas negociações, né, Kleber? Como reformas e também essas discussões todas em torno dos problemas fiscais do país. Não vai, sem dúvida, Rê. A gente tem ali, né, alguns candidatos que já estão sendo colocados como os nomes mais fortes, né? O Arthur Lira pelo lado direto do governo, né, que é colocado como provavelmente aquele que vai ser o que vai receber o apoio direto do Planalto, né, do lado, por exemplo, do próprio Rodrigo Maia, ele tem ali o Baleia Rossi, né, a Aguinaldo Ribeiro e mais um que é o Marcos Pereira, que pode também ser um desses três, o candidato ali apoiado pelo Maia. O importante é que eles têm algumas diferenças, mas o que o mercado vai avaliar é exatamente quais são os planos em relação às reformas e os programas que já estão lá para serem votados. Isso olhando primeiro para a Câmara, depois a gente tem que olhar para o Senado também, né? Então, olhando primeiramente para a questão da Câmara dos Deputados, o que é positivo é que qualquer um desses candidatos é visto como aqueles que têm, sim, pelo menos até agora, discursos positivos em relação às reformas. Então, se isso seguir, a gente não deve ter impactos muito negativos. O que seria muito ruim é a gente ter um candidato que entre e que coloque ali barreiras, ou que coloque empecilhos nos programas de reformas, nos projetos, nas PECs que já foram apresentadas, a gente perca tempo e isso acabe não tramitando como já é esperado pelo mercado. Isso pode atrapalhar bastante, mas não é o que é esperado. Tá bem. Aguardemos, isso ainda vai render muita conversa por aqui, até porque a tendência é que esse assunto reforma seja retomado só depois que se instalarem os novos presidentes, né? Então,
provavelmente até lá essa questão ela fica meio em banho-maria ainda. E hoje a gente tem, ao final do dia, ao final dessa quarta-feira, decisão do Copom sobre a taxa de juros. Será que mantém a Selic em 2% ao ano? Tem um evento raro hoje acontecendo, que é unanimidade na avaliação dos economistas que são questionados pelas empresas que fazem, né, as avaliações das projeções, né? Então, Broadcast, Bloomberg, hoje a gente tem praticamente todos eles, né, com a decisão ali colocada de manutenção de 2% para a taxa Selic. Então, é praticamente certo que a gente não vai ter alteração. E aí o que também é esperado é que no comunicado seja colocado que vai ser mantido, né, o Forward Guidance, né, que a gente já explicou aqui como funciona, né, o programa do Banco Central de política monetária, e também que ele siga sinalizando que a alta recente que a gente vem olhando da inflação, ela é uma alta temporária, né, que ela é uma alta que não deve, ela é sazonal e não deve continuar, por mais que ela vá superar ali o centro da meta, ela deve depois regredir ao longo de 2021. E, principalmente, nesse comunicado, a gente vai ter outros sinais super importantes, né, que virá ali do Copom, né, e principalmente do Banco Central, para como que vai ser essa trajetória do ano de 2021. Será que o Copom já vai dar sinais de quando que ele pode começar a fazer novos movimentos de alta para a Selic, ou se ele vai dar algum sinal de manutenção por mais tempo? Isso que o mercado está aguardando. Em relação à taxa, ela deve ser provavelmente, segundo todos os economistas de mercado, mantida em 2% hoje. Boa. E, bom, para a gente encerrar esse cenário do dia e essas expectativas todas que o mercado está trabalhando para os próximos dias, tem uma boa, que é a possibilidade de ter uma vacina nos Estados Unidos em breve, e essa possibilidade ela está crescendo a cada dia. Hein? Ela está crescendo a cada dia, e aí a gente teve ontem até um evento um pouquinho diferente, que foi o próprio presidente Donald Trump anunciando um decreto para priorizar a entrega de vacinas para os Estados Unidos, né? O presidente ele afirmou que o país tem aí alguns dias para aprovação de uma vacina já contra a Covid-19, né? E isso deve sair provavelmente, pelo que a gente vem olhando nas notícias, talvez a vacina da Pfizer com a BioNTech seja essa a liberada, né? Apesar que tem outras ali também que têm sido apresentadas como alternativas, mas o que ele colocou foi nesse decreto, né, que ele gostaria de garantir que o cidadão americano tenha prioridade para receber as vacinas americanas. Ou seja, antes de sair vendendo, antes de sair comercializando as vacinas para outros países, primeiro vamos vacinar a nossa população aqui e depois a gente vai fazer a comercialização dessas vacinas, né? Se isso vira moda, hein, Kleber? Não é? A gente assim, é um tema que a gente não vai entrar aqui nele agora para discutir, mas a gente pode dizer, no mínimo compreensível e ao mesmo tempo discutível, né? Assim, tem tema aqui para discorrer para todos os lados, né? O que não está claro, né? Não está claro como esse decreto vai ser aplicado, né? Visto que os fabricantes das vacinas já assinaram acordos com outros países. Claro. Então tem um problema aí, né? Na medida que os Estados Unidos sugerem, né? Eles estão preocupados, obviamente, com questão de escassez. Quando se fala de imunizar, né, dezenas de milhões de pessoas nos próximos meses que eles precisam, mas assim, tem contratos vigentes, então vai ter conversa aí nas próximas semanas, mas acho que o importante é ter a vacina, né, e depois acho que esses problemas políticos eles devem ser solucionados aí ao longo das próximas semanas. O decreto ele é muito polêmico, sim, e entendemos que aquilo que já foi acordado pelas empresas com os outros países também deve ser cumprido, porque o ser humano ele é o mesmo em todos os lugares, né? Então fica difícil ali dar um decreto como esse, mas o presidente afirmou, né, que o país tem dias de aprovação logo rápido aí para sair, né? O discurso que ele colocou, segundo ele, o FDA, né, que é a agência reguladora, deve aprovar o uso emergencial exatamente da Pfizer com a BioNTech nesses próximos dias, e pouco depois deve ter liberação também da outra vacina desenvolvida pela Moderna.
Isso que vem ajudando também os mercados nos últimos dias a ficarem mais tranquilos, enquanto o pacote de estímulos vem sendo ainda uma discussão que não termina lá nos Estados Unidos e não tem uma definição por enquanto. É verdade. E essa série, porque eu não posso falar novela, que novela já tá meio ultrapassado, né, Kleber? Tem que falar série, que é uma coisa do momento e tal. Aí a gente conversa com pessoas de qualquer geração, não vou ser eu aqui, né? A adolescente noveleira que vou estragar o barato do adolescente de hoje, né? Mas, então, essa série, ela continua com novos episódios, aguardem. Qualquer dia a gente usa a nossa criatividade e dá um nome para ela também. Acho que pode ser bem legal. E por alguns anúncios que os próprios líderes do governo americano falaram, pode ser que nos próximos dias a gente tenha uma solução. Vamos torcer. Beleza. Bom, gente, no episódio 103... Hoje a gente está no 174, vocês estão nos aguentando há tanto tempo, hein? No episódio 103, a gente explicou o funcionamento dos multifundos e teve uma repercussão legal. É um assunto que quem já investe já conhece um pouquinho, se interessa. Quem está começando a investir, é bom conhecer o funcionamento. E aí hoje o Fred Tavares volta aqui para falar disso de novo, porque tem uma novidade inédita no mercado, mas eu não darei mais spoilers, porque quem vai contar isso pra gente é o Fred. Fred, chega mais pra gente conversar um pouco sobre esse assunto. Bem-vindo aqui ao episódio de hoje, tudo bem? Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Obrigado mais uma vez pelo convite, por estar com vocês novamente aqui. É sempre muito bom, gosto muito. Também Fala, gostamos. Fred, não dá nem pra falar bem-vindo de volta, mas você tá toda semana praticamente agora aqui, né? Então, oi. Né? Bom dia pra você. Oi, Fred. Também. Oi para você também, Kleber. Bom dia, gente. Fred, gente, tô vindo com novidades hoje aí, hein, pra vocês. Pois é, hoje mas antes de você contar a novidade, só queria pedir para você relembrar um pouquinho o que são os multifundos, só para quem vai ouvir depois o episódio 113 e aprofundar. Só para a gente refrescar a memória de quem está nos acompanhando. Claro, vamos da maneira mais simples possível que existe para isso, Rê. O multifundos nada mais é do que um fundo que compra outros fundos. É exatamente isso, né? Essa é a maneira mais simples que se existe de se falar. Mas aí quando a gente vai alguns passos à frente, e que aí a gente entra no terreno em que eu gosto mais de falar, funciona da seguinte maneira. Pensa que no mercado brasileiro a gente tem um monte de gestoras e um monte de fundos. Como é que eu faço para escolher o que é melhor para a minha carteira? Como é que eu faço para escolher quem são os melhores e como que eles melhor se combinam para formar uma carteira boa para mim? É justamente essa a proposta de valor dos multifundos. É ter alguém que possa olhar para o mercado como um todo, ver cada um dos gestores, analisar cada um dos seus produtos e pensar a melhor estratégia combinada entre esses gestores num único portfólio. Então, Rê, seria a simplificação daquela carteira recomendada que o especialista ou o gerente de relacionamento pode oferecer para o cliente. Então, eu posso ter duas conversas com você. Eu posso chegar e falar, olha, eu tenho 5 fundos aqui legais para você. Vamos fazer? Vamos. Aí você aplica em 5. Uma outra forma seria, olha, eu tenho um fundo que compra 5 gestores. Vamos investir? E é justamente esse o caminho dos multigestores. E aí a facilidade que tem por trás, e que são coisas que às vezes os clientes não se dão conta, elas vão desde uma questão de uma simplificação, afinal de contas você aplica em um fundo e você está comprando indiretamente vários outros ali atrás, então você vê um lançamento no seu extrato, você vê uma posição para acompanhar, você vai receber um material de reporte do que foi que aconteceu ou não ali dentro. Essa é uma parte bem interessante. Até uma parte mais sofisticada que em vez de você ter que ficar analisando cada um desses gestores todos os meses ou de tempos em tempos, você tem uma equipe ali que faz isso para você e ele ajusta esse portfólio sempre que necessário. É exatamente isso que oferece a família de fundos chamadas de multifundos dentro do Itaú. Excelente, Fred. Bom, acho que explicado de novo o que é o multifundos, então conta pra gente o que tem de novidade aí, cara.
Olha, a grande novidade, gente, é o seguinte: a gente está vivendo um mundo de taxa de juros muito baixo. Você, inclusive, falou um pouco sobre isso. Tem reunião do Copom, vocês vão bater um papo sobre os resultados amanhã. E talvez uma das grandes novidades que a gente tenha, pensando-se em mercado no ano de 2020, é o quanto que as taxas de juros derrubaram, caíram assim para números nunca antes imaginados, né? Eu, quando comecei no mercado financeiro, gente, quando alguém falava, por exemplo, que a inflação seria 2% em um determinado ano, já parecia utópico. Imagina você ter uma taxa de juros no patamar de 2%, né? E com essa queda muito forte da taxa de juros, uma coisa que fica cada vez mais claro para a gente é que a gente precisa lidar com gestores muito experientes e que consigam, de fato, extrair os melhores posicionamentos no mercado de juros para ganhar dinheiro hoje. Então, o que eu quero dizer é aquele gestor que geralmente no passado ficava posicionado no mercado de juros, assim, de uma maneira mais tranquila, aplicava, esperava a taxa de juros cair, ganhava dinheiro, e aí quando a taxa de juros começava a subir, ele saía. Não há mais espaço para isso, né? Se a gente não tiver gestores que consigam realmente tirar proveito desse mercado de renda fixa, o nosso cliente não ganha dinheiro. E aí a gente não só vê esse problema no mercado como um todo, mas a gente vê especialmente uma necessidade para os nossos clientes quando a gente fala de produtos de previdência. Até porque nos produtos de previdência a gente tem um tipo de público que é bem mesclado. A gente tem aquele público que é mega conservador, porque ele pensa que, afinal de contas, é o dinheiro da vida inteira dele, é o dinheiro da aposentadoria dele, ele não quer correr um risco tão alto ali. E a gente tem também aqueles clientes que são arrojados. Mas com a queda da taxa de juros de maneira tão forte agora, ficar somente num fundo DI em previdência vai ser uma estratégia que vai realmente render muito pouco. E aí, pensando nisso, o que foi que a gente decidiu fazer? A gente resolveu fazer um multifundos de renda fixa apenas para o mundo de previdência. E aí a gente acabou de conceber, aqui no FOF, já está sendo vendido pelos nossos especialistas, o primeiro multifundos, o primeiro fundo de fundos em previdência voltado exclusivamente a renda fixa. Então, gente, essa é a grande novidade. Inédito, a gente né, tem Fred? disponível para os nossos clientes um produto que não existe no mercado, só existe aqui no Itaú e com o selo de acompanhamento do FOF do Itaú. Que legal. Ou seja, é inédito, é uma inovação no mercado de investimentos em previdência que vocês estão fazendo, né? Exatamente. E aí eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco aqui no detalhe do como é que esse negócio funciona, né? O que a gente fez aqui? Como é que a gente criou esse produto, né? Quando eu já falo bastante para vocês nos podcasts, o quanto que a gente acompanha os gestores, o quanto que a gente acompanha o mercado, que a gente tem uma proximidade muito grande deles para entender a cabeça e etc. Quando a gente começou a desenhar esse produto, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou todos os fundos multimercados que a gente acompanha aqui no FOF, todos eles, todos. E aí a gente fez um filtro, a gente fez assim: vamos colocar de um lado todos aqueles fundos que historicamente, desde que eles foram concebidos, ganham muito dinheiro com juros e moeda, e do outro lado, os gestores que ganham com outros tipos de mercado, como por exemplo bolsa internacional, commodities, etc. E a gente fez esse primeiro filtro. Aí a gente deixou de lado todos esses caras que ganham muito dinheiro com juros e com moeda. Aí a gente começou a fazer um exercício lá dentro do FOF. Quais são aqueles gestores que melhor combinam entre si? Então a gente começou a olhar aquele cara que ganha muito dinheiro com juros pré-fixados, o cara que ganha com inflação, o cara que consegue trabalhar com moedas, mas não somente o dólar contra o real, mas contra outras moedas também. E aí a gente começou a ver aquelas casas que a gente mais gostava. E aí, uma vez que a gente chegou numa combinação que a gente achou interessante, a gente chamou essas casas para conversar e a gente colocou a ideia na mesa. Topa ser nosso parceiro para a gente criar um multifundos de renda fixa? O que eu quero de você é o seguinte: sabe aquele seu fundo multimercado que é super bom? Eu quero que você me entregue somente o que você faz na parte de renda fixa e de moedas. Só isso, não precisa fazer nada de diferente. Eu quero que você faça exatamente o que você faz dentro do multimercado seu, com juros e moeda. Eu quero que você me entregue aqui num fundo para eu colocar dentro de um fundo previdenciário. Topa? E aí, naturalmente, os gestores todos eles toparam o
o nosso desafio, toparam o nosso convite, e aí a gente constituiu o Multifundos de Renda Fixa. Então, esse produto, ele nada mais é do que a combinação dos melhores gestores em renda fixa do mercado brasileiro, todos eles compilados num produto de previdência para trabalhar nesse mercado tão desafiador como o de hoje. Esse é o conceito do produto. Não, Fred, e é super importante porque a gente sabe a dificuldade que tanto os investidores quanto até os especialistas têm para construir as carteiras de renda fixa dentro da previdência, né? Para acertar exatamente o equilíbrio, né, entre os riscos dos fundos de renda fixa e exatamente a composição de cada um deles. Então, quando você vem com um produto que já entrega isso pronto, né, como multifundos, é sensacional, cara. E acho que a dúvida que fica agora só é assim, quem que pode investir no produto, né? E como que o investidor, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que se interessa faz para investir? Claro. Olha, a gente desenhou esse produto, naturalmente, ele não é um produto de risco baixíssimo, a gente classifica esse produto como um produto de risco médio. Naturalmente, ele é um produto que vai conseguir trabalhar bem naqueles momentos em que o mercado está super turbulento, né, curva de juros abrindo, dólar explodindo, etc., ou nos momentos de calmaria também, mas isso não quer dizer que seja aquele fundo reloginho, que sempre vai estar performando com 100% do CDI, não quer dizer que vai ser aquele produto que eventualmente não possa ter um retorno negativo, eventualmente ele vai ter, isso pode acontecer sim. Então justamente por isso a gente indica esse produto para aqueles clientes que tenham um perfil pelo menos de moderado para cima. E aí ajustar a participação do produto no total da sua carteira, né? E aí ninguém melhor gabaritado do que o especialista do cliente para analisar a carteira, aquilo que a gente sempre fala, né, Kleber? É sempre bom você bater um papo com o seu especialista para que ele possa medir a dosagem do quanto que você pode ter em cada um desses produtos. Exatamente. Todo o nosso time de vendas já está pago o produto, a gente iniciou o produto agora na virada do mês, então ele está assim, novinho, apesar de estar novinho pelo nosso ritmo de captação aqui que a gente tem acompanhado, já entrou algo aproximadamente de 15 milhões dentro do produto, né? Então uma velocidade boa de ingresso de clientes ali dentro, e a contratação ela ocorre por meio dos especialistas mesmo. Então eu sempre recomendo, independentemente do quanto que os nossos clientes gostem de nos ouvir aqui, o quanto a gente fala, mas é sempre bom falar com um especialista. Bate um papo com o especialista para que ele possa mostrar o nosso material de vendas, explicar um pouco mais algum detalhe que o cliente queira saber, e ele também vai poder ajudar na contratação do produto, por meio da contratação na internet. Todo esse fluxo, os nossos especialistas estão preparados para explicar para os clientes. Até para ajudar no balanceamento, né, Fred, na distribuição melhor do dinheiro dessa pessoa dentro da sua carteira, considerando um produto novo, né? Exato. Aliás, você tocou num ponto aqui que eu gosto de falar bastante, e inclusive nesses 2 últimos dias aqui, eu e o Kleber, a gente teve inclusive em alguns fóruns discutindo aqui dentro do banco, e ele bem sabe aqui o meu posicionamento, né? Assim, eu sou uma pessoa que sou muito avesso a essa questão de apostar tudo numa única coisa. Então, poxa, às vezes a gente tem aquele cliente que gosta de ter uma carteira diversificada, mas nem tanto. O que é isso que eu estou querendo dizer? Ele tem um fundo multimercado, tem de renda variável, tem de renda fixa, mas ele tem um de multimercado, um de renda variável, um de renda fixa. Uhum. E isso realmente não é a melhor das estratégias, né? Ok, o multifundos ele já é uma proxy com uma carteira de fundos que já ajuda bastante, mas é realmente bem importante o nosso cliente procurar o especialista para saber dosar, mesmo nessa distribuição, o quanto que ele tem que ter de renda fixa em cada produto, o quanto que ele tem que ter de multimercado em cada produto também. Então é dosar o quanto que ele vai ter que ter de cada um desses produtos. Eu não tenho dúvida de que esse produto é um produto bastante interessante, que deve trazer retornos bastante agradáveis no longo prazo para o nosso cliente, mas é importante que ele não desmonte a estratégia previdenciária dele para entrar num único produto. Ele tem que usar os fundos como mais um instrumento para ganhos no mercado. Isso sim é a melhor estratégia para ele, e aí quem vai dizer a dosagem
sem dúvida, é o especialista. Perfeito, Fred. Só reforçando, gente, esse ponto do Fred da contratação é via gerente especialista que o cliente consegue fazer. Então, é importante conversar com o seu especialista ou a sua especialista, não só por esses critérios todos que o Fred apontou aqui, mas também para contratar de fato. Muito legal, Fred. A gente gosta de novidades e a gente gosta muito de conversar com você aqui no podcast. Muito obrigada por hoje. Sou eu quem agradece. Foi muito legal bater um papo com vocês de novo. Estou super à disposição aqui para as nossas conversas e logo mais eu estou de volta aí para a gente falar sobre o mercado, o que foi que aconteceu em novembro, como é que os gestores se posicionaram. Logo mais eu estou de volta, gente. Valeu, Fred. Excelente Combinado. novidade, cara. Obrigado por trazer aqui pra gente e para os clientes já terem aí uma alternativa super importante aí pro ano de 2021, que vai ser muito desafiador para renda fixa também, com certeza, cara. Obrigado, valeu. Kleber, voltaremos no próximo episódio para detalhar os resultados do Copom sobre a taxa de juros. Vamos lá, Rê, vamos entender o que virá desse comunicado. É importante para a gente entender um pouco melhor o que vai ser 2021 para eles, né? E para a gente, com certeza. Combinado. Obrigado. Até lá. Gente, obrigada a vocês pela companhia no episódio de hoje, por participarem aqui com a gente. Nos encontramos no próximo. Cuidem-se e até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.